Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um Joga na Roda. Esse Joga na Roda é muito especial, porque nós vamos falar com as mães da pandemia. E hoje eu estou sozinha fazendo as perguntas, porque Samira Gali é uma das convidadas. Então, eu vou apresentar para vocês muito rapidamente cada uma das convidadas e elas vão terminar de se apresentar. Eu pensei em fazer por ordem alfabética, por ordem, mas eu vou fazer por ordem de idade dos filhos. Então, a Clarice é a mais velha, então quem vai falar agora é a mãe da Clarice, Samira Gali. Oi, eu sou a Samira Gali, também sou uma das idealizadoras do Portal Mandala. E Clarice nasceu no dia 25 de fevereiro. Ela nasceu uma semana antes do lockdown total lá na Espanha. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas é isso, Clarice hoje está com 1 ano e quase 1 mês. Agora eu vou chamar a mãe do Dante, que já, agora eu não lembro. Ele já fez 11 meses, vai fazer 11 meses, né, Lena? Dá para fazer. Lena Mas dia Nascimento. 25. Lena, Olá, tudo bom? Eu sou a Lena, mãe do Dante. Nasceu no que eu achei que fosse ser o pico da pandemia, era o que estavam falando, né? Quando estava ali batendo 5.000 mortes, infelizmente. Tava um clima de horror e de pesar, parece que maior do que está hoje, né? Com, sei lá, com esse abismo que a gente está, e ele basicamente nasceu e cresceu nessa situação, e estamos aí. Karen Ayano, a mãe do Miguel. Se apresenta, Karen. Olá, tudo bem? Eu sou a Karen. Esse aqui é o Miguel. E bem no auge também dessa pandemia aí. Mas estamos aqui, ó, firme e forte. Já está querendo estudar a criança, gente. Ai, meu Deus. E a Cíntia Moraes, que tem a Sara, de 6 meses. É isso, Cíntia? Agora se apresenta, por favor. É isso mesmo. A Sara vai fazer 7 meses agora, dia 26. Ela nasceu no dia 26 de agosto do ano passado. E assim, teve o pico, né, mais alto, depois quando estava caindo, eu estou nos Estados Unidos, eu não estou no Brasil, e ela nasceu aqui nos Estados Unidos. Então, a onda já estava um pouco mais baixa, mas mesmo assim estava muito perigoso, o hospital e tudo, né, para a gente ir para a maternidade, para ter ela. E é isso, gente, é uma loucura, foi assim, um desafio muito grande ter ela em meio à pandemia e também num país desconhecido. Imagino, né? Imagino. Então, assim, são mães da pandemia, todos nasceram no meio da pandemia, né? Desde a Clarice, que é a mais velha, até a Sara. E eu vou fazer uma primeira pergunta, mas assim é um bate-papo, todo mundo vai ficar muito livre para conversar mesmo, né? Assuntos que têm muito mais a ver com vocês, que estão vivendo juntas esse momento, né? Mas o primeiro eu queria me colocar como personagem. Assim, vocês sabem, eu tenho 2 filhos com mais de 30 anos e tive os 2 com diferença de 1 ano e 8 meses. Quando os 2 eram muito pequenos, né? Eu tinha uma vontade muito doida e eu só não fazia porque eu sabia que ia sobrar para mim mesmo. Sabe aquela cena de novela que a pessoa tá com uma taça na parede, assim, espatifa tudo? E eu sabia que eu é que tinha que limpar. Vocês já sentiram esse momento, essa vontade em algum momento dessa pandemia, da gravidez ou de filho pequeno? Alguém sentiu isso? Eu acho que é muito mais diferente o sentido do cansaço que eu estou enfrentando como mãe no meio de uma pandemia global. O cansaço que você traz, Estela, da pouca diferença de idade dos meninos, eu imagino a cabeça como deve ter sido, porque imagino também quem tem gêmeos ou enfim, deve dar essa vontade mesmo. Mas eu acho que o cansaço que eu enfrentei, que é da minha realidade, é uma coisa de
de desespero, de angústia, você tá cansado e você não tem válvula de escape, porque você só pode ficar ali, você tem que ficar ali olhando para aquela situação o dia inteiro e sem ter possibilidade de melhorar nada, sem ter dá uma sensação de impotência muito grande. Então, assim, não é uma coisa que só você e da educação e do cuidado do seu bebê, mas é uma coisa que engloba macro e daí influencia também dentro da casa, porque fica todo mundo estressado, fica todo mundo cansado e ninguém tem para onde ir. E ninguém tem para onde levar o bebê, ninguém tem um passeio para fazer. Então, eu acho que essa exaustão, a gente joga a taça na parede, mas eu acho que é numa parede interna nossa que a gente chega umas horas que a gente dá uma desabada, entendeu? Eu senti muito isso. A gente não tem aquela válvula de escape, né? De ter alguém para ajudar você no momento que você precisa tomar um banho relaxante, por exemplo, você não tem ninguém para deixar a criança. Então, é você e você 24 horas por dia. Eu senti bastante isso também. Que assim, a gente quer dividir o colo um pouco, né? É complicado porque eu passei longe da minha mãe não pôde vir, né, ficar comigo, então eu estava na expectativa de que ela viesse para poder me ajudar nesse momento, né, que é minha primeira filha. Então, eu esperava isso e acabou que não aconteceu, né? Eu acho que você quer colo também. Sim, também, exato. Colo com alguém, mas você também quer colo. Às vezes a gente ainda mais morando fora. Mas a ideia é essa mesmo, você dividir o colo para você poder ter um tempo para você mesma. Entendeu? Para você poder tomar um banho tranquilo, mesmo como a Karen falou, poder comer tranquilo e não ter medo, né, de sair para fora, de poder distrair um pouquinho e, sei lá, comprar alguma coisa no mercado com mais paciência para você poder fazer alguma coisa gostosa em casa para comer. Tudo isso é falta de tempo, né? E falta de alguém presente para estar te ajudando. É você e você mesma. Essa taça, eu senti várias vezes vontade de jogar ela pela parede. Eu senti sim, e assim, as brigas, né, a gente discute muito, né, com o marido, que é a pessoa que está mais próxima, e às vezes coisa assim que nem precisa ser tão grande, né, aquela discussão acaba sendo por conta do momento que está vivendo mesmo. Eu tive uma situação que hoje, vendo, eu me considero privilegiada, porque eu tive uma situação muito parecida com a sua, essa questão da solidão, da gestação, por estar morando fora, da solidão do parto sozinha, e as mães da pandemia viveram muito isso, você ter que parir sozinha é muito injusto. Tudo bem que o parto é seu, a força é sua, você é a protagonista do seu parto, você está lá precisando de mais gente querida e amada em volta de você para te ajudar a ter essa força também, e você não tem ninguém e está com uma máscara. E a questão é que, como a Clarice nasceu uma semana antes do lockdown, minha mãe conseguiu chegar. Minha mãe e meu pai conseguiram chegar na Espanha, mas não conseguiram sair. Então, eles iam ficar um mês e ficaram 4 meses presos lá com a gente. E o meu pai estava terminando um tratamento oncológico, então ele precisava de cuidados médicos, daí a gente fez malabarismos com o médico dele daqui do Brasil, que mandava coisa lá, procurar um médico lá, e lá não podia sair de casa de jeito nenhum, então os médicos eram só por telefone, só em espanhol, e era muito complicado, foi muito complicado mesmo, naquele estresse de temos que decidir se vamos ficar ou se vamos voltar para o Brasil também, tem essas questões. Os meus pais que não conseguiam sair da Espanha, o puerpério, que não é nada fácil, e eu segurando todas as pontas, mas mesmo assim eu achei que a Clarice... E os meus pais também preocupados com a situação, a questão da saúde do meu pai, e a gente vivendo num apartamento pequeno no meio da Espanha.
Mas mesmo assim eu considero privilégio, porque a Clarice, ela durante 4 meses, ela viveu todos os dias com a avó, com o avô, com o pai e com a mãe. Aqui, graças a Deus, também foi um privilégio, porque minha mãe veio para cá um mês antes de Miguel nascer, então ela veio bem no comecinho da pandemia, em março, e ela voltou para a cidade dela no final de dezembro, de novembro. Então, ela ficou desde abril, esse tempo todo com a gente. A gente mora no sítio, então a gente está afastado da cidade. Então, aqui, o Miguel, ele ficou esse tempo comigo, com o pai dele, com a avó e o avô materno, mas o período todo com os avós paternos, porque como a gente mora no sítio, no mesmo terreno é a nossa casa e a casa dos pais do meu marido. Então, ele está em contato com os avós a todo momento. Isso é muito importante. Isso é muito... O Miguel, a gente fala, ele é muito privilegiado. Muito privilegiado. Ô, Cíntia, você tem rede de apoio aí? Eu tenho, né? Eu estou muito em contato com a comunidade brasileira aqui. Eu tive muito apoio durante a gravidez. Eu tive, né? Eu tenho uma vizinha brasileira, eu tenho várias pessoas brasileiras aqui de perto que puderam me ajudar na gravidez e também depois. Só que assim, a gente tinha um pouco de restrição, né? Com as pessoas que vinham. Então, para poder me ajudar, no início, né, quando a Sara nasceu, eu tive uma pessoa que veio dar banho na Sara, me ajudou com isso, porque eu tive um nódulo no seio e aquilo me incomodava muito, eu não podia cuidar muito bem dela por conta desse nódulo. Então, eu acabei que tive a ajuda de uma pessoa, e assim, isso do lado brasileiro, né? Mas também tive muita assistência dos profissionais, né? Então, só que mesmo assim não amenizava o medo, né, que a gente tem de pegar o vírus e tudo, e ir para o hospital. Muitas consultas eu fiz pelo telefone, porque não podia ir até o hospital. Então, assim, foi um momento bastante difícil, porque se eu tivesse realmente minha família por perto, seria melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, se meu pai e minha mãe viessem, eles são um grupo de risco. Isso seria um problema, entendeu? Eles não poderiam nem estar à vontade aqui, também ficariam na mesma situação dos pais da Samira, né? Presos, né? Que não poderiam, talvez, voltar. Então, assim, foi um momento muito complicado. Hoje eu vejo também, assim, que foi o melhor que aconteceu, o melhor que tinha que ser. A gente lidou bem com a situação, né? Com tudo. Mas foi um grande desafio mesmo. E assim, claro que eu teria passado outras coisas se não fosse a pandemia. Cíntia, agora, a questão do atendimento médico para a Sara. Sara, né? Sara, Para a Sara, a questão das vacinas, você conseguiu, porque, assim, lá na Espanha, a gente estava num momento muito complicado, porque lá, quando a Clarice nasceu, a Europa foi o epicentro do coronavírus. Sim. Então, o primeiro problema que a gente teve foi com a documentação. Uma documentação que sairia em 15 dias, demorou 6 meses. Samira, desculpa, a Sara acabou de acordar, vou ter que pegar ela. Pega ela, já... Tá bom, eu já volto aqui, tá gente. Bom. Mas isso mesmo. É muito interessante essa questão de conseguir entender o que ela passou e passa lá, porque cada país enxergou e lidou com a pandemia de forma diferente, né? Então, a realidade, às vezes, dela é diferente daqui. Porque lá, nos primeiros 2 meses, ela não teve atendimento médico. Eles não faziam atendimento médico. E até aí eu tive... Oi, Sara! Voltei, olha a Sara! Vergonhosa! Gente, eu estou rindo, que coisa linda! Oi! Cara, o bebê porque ela está acostumada. Ela está acostumada. Estão acostumados com tela, né?
Sim, muito. Gente, é impressionante, assim, é uma das coisas que eu queria muito falar com vocês também sobre isso, é um tema muito bacana para conversar, porque ela conversa todos os dias com a minha mãe e com o meu pai, né, e com a família do meu marido também, então, assim, é muito curioso, porque elas estão acostumadas e querem pegar o celular, eles querem toda hora estar em contato, é muito bom, é bacana, né, diferente. É diferente. O que eu estava falando, Cíntia, é que assim, lá eles pararam com o atendimento médico das crianças nos primeiros meses, assim, de maiores índices. Então, para eu conseguir começar a vacinar a Clarice, só foi depois, lá a vacinação é um pouquinho mais tarde que a do Brasil, eles não dão no hospital, é só depois do segundo mês, mas mesmo assim eu precisei da ajuda do prefeito. Eu entrei em contato com a prefeitura, porque eles não estavam atendendo ninguém, a não ser as pessoas que estavam com sintomas mais graves de Covid. Também o registro de nascimento não estava se fazendo certidão de nascimento, só certidão de óbito. Nossa. Então, foram essas as dificuldades que a gente já começou a enfrentar logo nos primeiros meses de vida da Clarice. Aí com o relacionamento do prefeito, isso foi muito bom, porque a gente mandou um e-mail para a prefeitura, no outro dia de manhã o prefeito ligou no celular do meu companheiro. Uhum. Aí se disponibilizando e fazendo de tudo para que a Clarice fosse vacinada e tivesse atendimento médico. E daí o que eu achava legal, como lá é tudo posto de saúde, e tem muitas poucas crianças, né, que a cidade era uma cidade pequenininha e geralmente são mais idosos nessas cidadezinhas, a Clarice só tinha ela e mais um bebê na cidade. Então, eles deixavam o atendimento dos bebês como os primeiros do dia, porque no final do dia anterior, eles limpavam com ozônio tudo. Nossa. E aí, para fazer o primeiro atendimento dos bebês, estava tudo limpo. Então, eles faziam isso porque o bebê está sem a vacina ainda, então, para fazer o atendimento vacinal e tudo, eles deixavam tudo. A gente não era nem 7 horas da manhã, estava fechado ainda o centro de saúde para eles poderem fazer esse atendimento. Mas, assim, essa atenção foi muito importante, mas foi demorada, foi complicada para a gente conseguir chegar até aí. Eu queria saber como que era aí nos Estados Unidos. Que estado você está, Cíntia? Aqui eu estou em Massachusetts, né? É uma cidade próxima a Boston. E, olha, Samira, aqui eu não tive problema com relação a essas coisas. A única dificuldade mesmo é que na minha gestação tinha algumas consultas que tinham que ser pelo telefone. E gestação é estranho fazer por telefone, porque precisa estar presente realmente, toda consulta, na verdade. Mas muitas coisas foram resolvidas pelo telefone também, depois que ela nasceu. Mas eu não tive, não, problema. Quando a Sara nasceu, já estava tudo aberto, né? Porque teve uma época aqui que fechou, teve o lockdown, e daí tudo estava fechado, realmente, mas o hospital estava funcionando normalmente. Então, eu acabei que deu para a gente fazer toda a certidão de nascimento. Isso é dentro do próprio hospital que eles fazem. As vacinas também, não tive problema. Todas as consultas com o pediatra é presencial, a não ser que seja alguma coisa muito simples para tentar resolver uma alergia, alguma coisa assim, uma assadura mais grave, alguma coisa dá para resolver pelo telefone, mas não tive problema com relação à assistência médica, não. Agora, a amamentação, eu tive problema com a amamentação e eu senti muita falta. Lá no hospital, a gente tem um acompanhamento com uma pessoa, né, que ajuda na amamentação durante os dias que você está dentro do hospital. E depois é só por telefone. Então, eu tinha muita dificuldade. E como eu tive o nódulo, né, então eu gostaria de ser melhor atendida nessa questão da amamentação e presencialmente, porque às vezes é uma pega, é um jeito errado que você está fazendo e tudo, e também isso gerou um estresse muito grande. Eu tive uma outra pessoa que me ajudou muito com a amamentação, mas era tudo por telefone também. Então, e o médico aqui, eu não sei no Brasil como é a assistência, mas aqui o médico não cuida muito dessa questão, né? Ele quer saber se o bebê está tendo peso, se você está conseguindo amamentar e tudo mais.
E se não tiver, entra com fórmula, tá tudo certo. Então, e foi assim comigo aqui. Eu amamentei até os 4 meses de vida, 4 meses e meio de vida dela, e depois eu tive que parar, porque meu leite foi secando aos poucos, eu não tive muita assistência. Se eu tivesse, eu tenho certeza que eu conseguiria continuar. Então, foi só nisso mesmo, porque as vacinas ontem ela tomou, tomou vacina ontem, então tá meio febria hoje, mas as vacinas, normal, tudo normal. Karen e Helena, que estão sentindo essa questão de vacinas e atendimento médico aqui no Brasil. Como é que foi para vocês? Como é que está sendo para vocês essa questão de atendimento? Ai, eu não tive muita dificuldade com a pediatra, na verdade eu não tive nenhuma dificuldade com ela, porque a gente resolveu continuar com a pediatra que assistiu ele no parto. Então foi mais tranquilo. Aí, as vacinas, eu tive um pouco de choque no começo, porque minha mãe trabalhou muitos anos na vacina, no posto, numa cidade vizinha aqui, era Serra da Serra, e eu meio que acompanhava o dia a dia de como era a vacinação, a vacina, e a gente chegou aqui, acho que era para vacinar numa quarta. Era a primeira vacina dele. E chegou lá e não tinha mais vacina. E o moço falou assim, chega na terça, não, chega na segunda noite, quer dizer, tinha passado terça e quarta já não tinha vacina. A gente ficou um pouco chocado, porque eu nunca tinha ouvido falar de faltar vacina, sabe? Nunca. A gente fez até testando no Facebook, falando, imagina, como é que deixam faltar vacina, gente? Como é que pode? Minha mãe também falou assim, gente, mas nunca aconteceu isso. Quando acontecer algum problema de deixarem a geladeira aberta, de vencer, eles carregavam assim, na outra semana, só assim que faltava, e mesmo assim já chegava muito rápido. Sim. Mas aí depois disso a gente começou a ir sempre na terça de manhã, porque a gente sabia que chega segunda à noite, a gente não tem mais problema. Mas atendimento particular foi normal, né? E o do público foi só esse problema mesmo. Aqui também eu não tive problema com vacina, não. As vacinas que ele tomou na rede pública também, a gente deu aqui na cidadezinha, aqui da onde a gente mora, Capela do Alto. Então, era chegar, vacinar e pronto. A única vacina que eu tive problema para dar foi a de sarampo, que estava em falta. Sim, tanto na rede de Sorocaba, quanto na rede de Capela. E aqui, se eles abrem a vacina de sarampo na quinta, você tem que ir na quinta e eles não abrem no outro dia, porque eles abriu a vacina, tem que dar todas as doses daquela vacina. Então, era só um dia na semana também para vacinar. A gente acabou atrasando a vacina de sarampo. Mas foi a única que eu tive mais dificuldade também. Eu estou em Votorantim agora está assim também. O dia que abre a vacina tem que ir lá tomar. Daí depende do posto, tem um posto que abre de 4, tem outro posto que abre de 5 e assim vai. Como era da febre antigamente era só a febre amarela que era assim, né? É uma dúvida assim, vocês todas, né? Eu as conheço e vejo pelo Facebook que vocês todas têm um companheiro muito participativo, muito colaborativo. A gente vê pelo que vocês escrevem, pelo que vocês as fotos, né? Muito bonitinho. Assim, como cuidar, né? É um verbo muito feminino, né? A impressão que tem é que a gente já nasce com essa obrigação ou com esse, ela sabe cuidar. Como é que a sociedade que coloca, né? Exato. Não é que a gente nasce com, a sociedade que coloca em cima das mulheres isso. E está faltando alguma coisa assim, nessa questão do... Eu sei que são colaborativos, participativos, e sei também que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, tanto homem quanto mulher. Mas como é que está sendo essa divisão? Como
como um momento muito especial da vida de vocês, da vida do mundo, né? Porque é a primeira vez que uma pandemia pega a gente desse jeito e com o feminismo já adiantado. Olha, como é que está? Tem um texto do site do portal lunetas.com.br que me marcou muito. O título da matéria é Exaustas e Desempregadas, as mães após um ano de pandemia. E eu vou ler um pouquinho aqui o que essa matéria está dizendo, que eu acho que muita gente pode se identificar. A pandemia obrigou 7 milhões de mulheres, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a sair do mercado de trabalho ainda em março de 2020. A crise sanitária provocada pela Covid gerou um retrocesso de mais de uma década em avanços na participação feminina no mercado de trabalho na América Latina e no Caribe também, segundo o relatório especial da Comissão Econômica da América Latina e do Caribe. O que acontece nesse contexto que a gente está vivendo? A ideia da jornada tripla já recaía sobre as mulheres, né? Cuidar da casa, dos filhos e do trabalho. Se transformou em uma jornada o quê? Contínua na pandemia, porque é uma coisa sem fim, né? Um trabalho que só cessa durante o sono, ou nem isso, porque as mães dormem menos mesmo. E não é remunerado, como mostra o relatório também. E aí, aqui também está dizendo que estar sem um trabalho formal, além de comprometer a renda familiar, não significou descanso durante a pandemia. Se antes da pandemia as mulheres já dedicavam 78% a mais no tempo às tarefas e cuidados do que os homens, esse ano que passou a mudança da dinâmica dos lares, porque ainda mais no contexto em que você acabou de parir um bebê, né? Isolamento domiciliar e a exclusão dos postos de trabalho amplificou a situação. Ainda em 2020, a pesquisa Sem Parar o Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, realizada pela Gênero e Número Sempre Vida Organização Feminista, prenunciou a sobrecarga de responsabilidade das mulheres. No Brasil, a taxa de mulheres no mercado de trabalho é a menor nos últimos 30 anos. Então, isso também, no meu ponto de vista, pode trazer uma frustração, que é uma frustração que já vem da dificuldade da mulher, quando é uma questão ainda que a mulher tem que lutar muito, mas o maternar recai muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens ainda, por mais companheiro que a pessoa seja, por mais divisão certa que ainda exista, mas o maternar ainda cai, e o cuidado durante a pandemia caiu ainda muito mais em cima das mulheres. Então, eu acho que a gente não sabe como que vai ser ainda o resultado a grande prazo de tudo isso que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que essa frustração da mulher no mercado, tendo que sair do mercado de trabalho, tendo que cuidar mais de tudo e se sobrecarregando, eu vejo as mulheres sendo muito mais ainda multitarefas, muito mais sobrecarregadas, muito mais cansadas e muito menos realizadas, porque elas estão deixando de fazer muitas coisas por causa disso e fazendo muitas outras coisas mais. Então, eu acho que é o contexto que a gente está vivendo agora, que eu não sei até onde que vai dar isso. Aqui, apesar da gente ter uma realidade paralela em que o meu marido é consciente e ele sente vergonha quando, assim, parece que está desigual, quando eu deixo parecer que está desigual, mesmo assim, existem aquelas coisas inconscientes, né, que fazem com que a gente trabalhe muito mais no cuidado do que o marido. A gente que vai socorrer primeiro, a gente que está sempre ali, a gente que está, né, com a cabeça voltada para essa situação. A questão do cansaço mental, né, Lena? Sim, a gente fica ali, a gente mudou tudo, né? Parece que o que eu percebi foi que, assim, eu mudei toda a configuração do que é prioridade para mim e eu tô aqui. Para ele sabe que eu tô aqui. Então, ele fica mais sossegado. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele tem tempo. Ele não fica preocupado. Se eu vou fazer alguma coisa, eu fico assim, eu preciso fazer logo, porque é eu que tenho que estar lá. Muito isso, Jesus. Muito. E aí também foi a mesma coisa, cara, aqui em casa, porque eu tinha que mostrar isso para ele, porque ele não percebe, né?
Como agora eu faço as coisas da escola em home office, é aquela coisa. O Miguel dormiu, é a hora que eu tenho para trabalhar. Miguel acordou, eu fico com o Miguel. Aí não tem jeito. E trabalho, eu concordo com as coisas que a Samira falou, né, sobre a questão da mulher e o mercado de trabalho agora, que realmente antes você teria como contratar alguém para ficar, né, para ficar com a criança e você poder voltar ao mercado de trabalho, e agora vai ser muito mais difícil Não dá nem isso. para colocar na escolinha, porque Não dá. tá. Então como que a gente vai fazer? Não tem Está como. fazendo, sabe? Então a gente está acumulando e acumulando, e sem poder, aquele negócio que a gente falou lá no começo, sem poder extravasar, sem poder ter válvula de escape. Então a gente só está Sem realizar, né, alguma coisa então, própria. assim, eu não sei a longo prazo onde as mães vão parar. Na cadeira do terapeuta, com certeza, ainda eu indico, inclusive, mas assim, eu acho que a gente vai ter aí um desgaste muito mais trabalhoso para conseguir reocupar esses lugares que a gente estava antes, esses lugares que a gente já conquistou na vida. E no que eu falo na gente, eu falo das mulheres em geral. Então, eu acho que isso vai ser muito mais custoso para a gente agora. E no Brasil parece que mais ainda. Não sei aí como é que tá, Cíntia. Mas aqui está bem tenso o negócio. Aqui o trabalho está normal, as pessoas já voltaram a trabalhar, muitos estão home office, muitos. Os americanos trabalham muito em home office. Eu não tenho muito assim como precisar isso. Aqui, mas assim, a onda maior já passou aqui, né? No Brasil agora a onda está bem alta. Então, aqui já passou e a gente tem a expectativa de ser vacinado até o final de abril. Então, tem esse assunto, né? Mas não sei até onde vai, porque a gente nunca sabe mesmo. Mas provavelmente aqui vai voltar um pouco antes, né? Antes que o Brasil. E eu já estou procurando me especializar, fazer curso, no tempo que eu tenho a Sara, para poder voltar ao mercado de trabalho, que é o que eu quero fazer também, né? Cuidar dela e voltar ao mercado de trabalho, né? É isso. Mas é difícil, porque até para você conseguir fazer um curso e fazer alguma coisa e conseguir equilibrar todos os pratos na mão é muito difícil. Nesse momento que você só tem você, e é isso. Assim, eu ainda faço mestrado na Universidade do Porto, em Portugal, faço a distância, e tenho trabalhado de casa, e tenho feito todas as coisas, e tenho cuidado da Clarice, tenho cuidado da casa. Então, assim, a questão do sobrecarregar, a gente está colocando mais coisas em cima da gente. Eu vejo muito isso. Mas é para a gente não sofrer consequência lá na frente também, né, Samira? E agora, se a Estela me permite fazer uma pergunta para elas. Claro. Se vocês também têm um medo absurdo dos bebês pegarem Covid, e se vocês também têm um medo absurdo de vocês pegarem Covid e acontecer alguma coisa com vocês, enfim. Eu acho que junta, né? Junta os medos que eu acho que deve ser tradicional de toda mãe. Eu sempre vejo esse relato, assim, de um medo absurdo de acontecer alguma coisa com criança e tal, e agora ainda nessa situação, imagina como é que fica esse medo, né? Eu ainda tenho um pouco mais de paz, que foi quebrada por esses dias, porque eu precisei sair para ir para o veterinário com o meu cachorro, porque a gente está muito isolado mesmo, a gente só faz... E aí eu comecei também, sabe aqueles sintomas psicológicos que a gente... Eu acho que é, né? Porque não passou, se fosse real, eu não tinha passado. Mas você começa assim, você dá uma respirada, começa a sentir alguma coisa errada, assim, você já fala assim, será que eu tô com falta de ar? E começa a pensar, né, na criança e tal. A única coisa que tem me deixado um pouco mais tranquila
é que eu ouvi dizer que criança, em geral, entre a população em geral, em comparação, elas costumam ter sintomas mais leves e não transmitir tanto, né? Mas também tem aquela coisa de, depois que passa, se tiver o Covid e for assintomático, depois que passa, ainda tem um mês, pode acontecer aquela síndrome multissistêmica, sistêmica, não sei o nome específico. E aí, nossa senhora, eu tô a paranoia, gente, eu tô a paranoia. Eu também. A minha família é de Campinas. E lá a situação está bem complicada também. Eu perdi 2 tios já pela Covid. E eles eram um casal. Então, o meu tio foi primeiro para o hospital. Minha tia, na mesma noite que ele foi internado, já não passou bem também. Um faleceu uma semana depois do outro. Os 2 eram positivos para Covid. Então, quanto mais casos aparecem, mais a gente fica maluca, né? E não sei, mas estão falando, já tiveram 4 mortes de crianças em Sorocaba. Então, aí a gente fica mais ainda. E quando precisa sair, é álcool gel a todo momento, na sua mão, na mão da criança, na mão do cara. A criança põe tudo na boca o tempo todo, dá um desespero gigante. Aí a criança quer pegar uma garrafa, e se você dá a garrafa, ela vai pôr na boca, e você passa gel na garrafa, álcool na garrafa, depois lava, depois, nossa, é uma loucura. E a gente sai só quando realmente precisa. A Clarice já faz assim com a mãozinha, quando eu pego o frasquinho, ela já começa a fazer assim, eu tenho dó. Porque é bonitinho, a gente olha e fala assim, ela já sabe passar álcool em gel. Mas eu tenho dó, porque a gente fala, meu Deus do céu, olha a criança que a gente está criando, né? Nessa situação que a gente está. Ela pega assim já. Eu pego o frasquinho, ela já faz assim. Aí você, nossa, eu sei que... E a gente sai só quando precisa também. Segunda-feira é dia de pediatra. Então, já a máscara nas bolsas, camiseta para troca, para você pegar a criança depois, troca toda a roupa, se não tem lugar para você tomar banho. Então, é uma loucura. Acho que o mais triste daqui está sendo porque a família do meu marido, quer dizer, minha família também, né? Minha mãe pôde ficar com ele, porque ela mora com a gente, mas a família do meu marido, eles nunca pegaram ele, entendeu? A gente não... Então, tá muito triste essa situação, tá muito pesado para eles, assim. Pra gente também, que queria estar junto, né? Queria estar convivendo e tomando esses cuidados. Mas eu vejo assim, Lena, se há um entendimento da família, que esse é um momento complicado e que os bebês são frágeis, tudo bem, tudo bem. Agora, quando não há um entendimento também, fica pior. Pior ainda. A pessoa acha que tá fazendo alienação, né, parental, acho que chama, não sei se é esse o nome. Mas, não tá deixando eu ir ver o bebê. Aí já é uma coisa diferente. Então, as pessoas, também a gente está tendo que pedir bom senso das pessoas. E aquela questão, quando nasce um bebê, todo mundo vai visitar. Não vai, querido, não vai. Você não vai visitar o bebê. E isso é uma coisa que eu senti muito. Eu fiquei 2 anos morando fora e quando eu voltei, eu queria mostrar a Clarice para todo mundo e não podia. Então, é ruim, até para a própria família. Não posso mostrar, não posso. Eu queria que ela convivesse com mais pessoas, mas não pode. O meu medo aqui já começou lá na gravidez, né? Porque os médicos aqui, eles falavam muito sobre isso. Toma cuidado, você não pode pegar Covid, porque a gente não sabe como é que vai ser. Então, eles diziam muito isso. E como a Sara, ela teve eu tive algumas dificuldades com ela durante a gravidez, ela era artéria única no cordão umbilical, então era uma questão assim que já me preocupava muito. Eu tive muito diagnóstico não bons dela, né? Me disseram no início que ela tinha síndrome de Down, até a gente fazer outros exames e saber. Então, tudo isso me deixou bastante, assim, abalada,
porque eu não podia pegar o vírus. E depois que a Sara nasceu, ela teve 2 gripes, gripe não, no início ela teve uma diarreia grande, e daí o médico já achou que era Covid, e mesmo com todos os cuidados aqui, eu falava, não pode ser, mesmo assim a gente tinha muito medo, e ela fez 2 testes de Covid, meu marido fez vários, né, porque estava trabalhando, então precisava fazer sempre. Mas assim, o medo era muito grande, eu não podia realmente ter ninguém dentro da minha casa para poder me ajudar. Além assim de tudo, né, de não ter a família por perto, ainda tinha essa questão do Covid que você não podia receber, mesmo que você tivesse alguém, essa pessoa tinha que tomar muito cuidado e vir, ficar, dar o banho rapidinho e depois já voltar para casa para não ficar muito em contato, me ajudar no que fosse necessário. A preocupação era muito grande, eu não saía de casa, eu fiquei o tempo todo trancada durante a gravidez, eu ficava o tempo todo dentro de casa, assim, a conscientização aqui é muito grande. Os americanos, se eles veem alguém sem máscara, e todo lugar tem álcool gel, se vê sem máscara, eles cobram mesmo, né, e eu ouvi muito no Brasil essa questão do pessoal não conscientizar, eu vejo os noticiários, é muito triste isso, eu me preocupo demais com a minha família que está aí, com todos que estão aí, né, com as vidas perdidas, com as pessoas queridas que eu tenho, com meus amigos e pegaram Covid, é muito triste a gente acompanhar de longe isso. Aqui também eu conheci pessoas que pegaram Covid e ficaram muito ruins, mas graças a Deus tá tudo bem. E foi uma tensão muito grande que a gente passou, né? E tá passando ainda. Muito complicado. Eu acho que um pouco vocês até se adiantaram da minha pergunta final. Tá? Queria que vocês dissessem assim, rapidamente, qual a experiência que vocês gostariam de proporcionar para os seus filhos, para a sua filha, para o seu filho, assim que a pandemia acabar? O que ela está perdendo, o que ele está perdendo agora, que você gostaria muito que ele fizesse assim que a pandemia acabasse? Essa é a minha pergunta final. Eu quero levar para os parentes dele, que ele não pode ver, para a avó paterna, para minha irmã, para os avós paternos, para os bisavós. Tem uma bisavó que é apaixonada por ele, apaixonada, ela liga todo dia, e ela só pode ver ele de longe, de máscara, e acho que isso é o que eu mais quero agora. Eu só quero que a Clarice viva. Eu queria muito isso agora dela. Eu quero que ela brinque, eu quero que ela veja as bisavós, que a gente só foi uma vez ver cada uma das bisavós. Eu quero que ela tenha contato, que ela conviva com a família. Eu quero que ela vá para a praia. Eu quero que ela sinta areia no chão. Ela está tão dentro de casa que quando ela vê uma brisa bater no rostinho, ela assusta. Então eu quero que ela sinta o mundo que está sendo cerceado dela agora, sabe? Eu não sei quando ela vai poder. Eu só queria viver com a minha bebê. E eu não sei se quando passar tudo isso ela vai ser bebê ainda. Então é dolorido. Eu só quero que ela viva e sinta as descobertas que um bebê tem que sentir. Eu só quero que ela viva. Samira, eu concordo com você, viu? Porque, aqui também ele viu a bisavó, ele tem tataravó e viu a tataravó uma vez. A gente quer sair, levar ele no zoológico, levar ele conhecer coisas diferentes, ao vivo mesmo, sabe? Aqui eu falo, Miguel é privilegiado, porque aqui a gente mora no sítio, ele conhece a galinha, ele conhece a vaca, ele conhece... Isso é um privilégio dele. Sim,
a gente consegue sair ir lá para cima na rua, porque não tem contato com as outras pessoas. A gente consegue andar com o carrinho dele, para ele passear um pouco. Ele assusta muito com o barulho de moto, ele assusta muito com o barulho de carro, porque não está acostumado. Mas esse contato com as outras pessoas, a gente quer muito isso, sabe? Que a gente quer poder chamar os nossos amigos aqui em casa, fazer aquela festa que a gente gosta, ele brincar com todo mundo, que a gente tem amigos com filhos pequenos, essa interação com outras crianças que não existe, né? Ele vê os meus primos pelo celular, o que ele está super acostumado, né? Então, a gente quer que eles vivam, realmente. Bem, filho. Ai, gente, é difícil de falar isso, né? Porque a gente realmente quer que eles fiquem bem, porque agora não há maior amor no mundo, né, do que a gente possa sentir, senão o deles, né? É muito difícil a gente não poder sair, ver as pessoas, deixar ela conviver com outras pessoas, dar a ela para a pessoa, segurar no colo. Gente, uma pessoa, 2 pessoas no máximo pegaram a Sara no colo, sem ser eu e meu marido, até o momento. E, assim, é muito ruim isso, você acaba que você não consegue, né? As pessoas não me viram grávidas, para você ter uma ideia, não viram minha barriga crescer. Quando viram, a Sara já estava aqui, é muito difícil. A minha família mesmo, meu pai e minha mãe, antes de vir para os Estados Unidos, eu deixei tudo preparado, passaporte, visto, tudo certinho, para que eles pudessem vir no momento que eu precisasse. E eu esperei tanto, né, adiei tanto para ser mãe, não que isso tivesse no meu poder, né, Deus me mandou a Sara no momento que tinha que ser, mas assim, eu adiei tanto para depois ter um momento. Quando eu engravidei, eu falei, nossa, e aí vem a pandemia, eu falei, gente, como assim? Vai ser um grande desafio mesmo, isso aí é uma história para a gente poder contar, todas nós, né, mães, para a gente poder contar mesmo que essas crianças são filhos da pandemia, né, mas a falta que minha mãe e meu pai me faz, a família do meu marido também, que eles podiam estar aqui passando esse momento com a gente, a Sara podia estar se divertindo com eles, é muito complicado. E eu gostaria muito que a Sara não visse o meu medo de pegar esse Covid. E de que ela também, do meu medo dela pegar o Covid. Eu tenho muito medo, muito mesmo, de ter esse vírus e não ter assistência, não, né, não estar aqui. Fala para ela. Falta. Sara fala assim, Sara, mamãe tem medo. Tá tudo bem. Porque a mamãe também tem medo, não tem problema a mamãe ter medo. Então, mas eu não gostaria que ela soubesse disso. Eu acho que se você falar para ela, eu acho que você vai se entender melhor e ela vai talvez um dia entender. Uma coisa que eu estou fazendo, que eu assim, até recomendo que vocês façam, eu faço cartas para Clarice. Lindo. Então, quando eu estou muito angustiada, alguma coisa assim, eu quero até contar alguma coisa com ela, eu converso com ela, mas eu escrevo muito, me alivia muito. Então, não sei se algum dia ela vai ler, se ela vai querer ler, se eu for dar, sei lá, quando ela tiver adolescente, vai falar assim, ai mãe, porra, né, puta coisa chata. Mas assim, eu estou escrevendo para ela. Então, assim, é uma forma também de contar e registrar tudo que a gente está passando. Que curioso, Samira, porque eu criei um Instagram para Sara e chama Carta para Sara, né? E é curioso porque, assim, eu queria muito que minha família pudesse ver um pouco mais dela, compartilhar, né, tudo, né? E daí, porque a gente está longe também, né? Então, eu queria muito, assim, que as pessoas que comentassem lá, né, sobre como ela, ai, que bonitinha e tudo, às vezes vem um comentário bacana, eu fico super feliz, porque depois, mais para frente, ela vai poder ver isso, né? E eu, assim, meio que excluí a parte da pandemia dentro do Instagram, mas é uma coisa que está tão presente, é muito presente, não tem como a gente esconder, né?
Ai, bom poder falar com vocês e ela querendo participar, conversando, querendo falar também. Está acostumada. Então, eu queria muito agradecer cada uma de vocês e queria dizer que a Clarice, o Dante, o Miguel, a Sara, eu acredito que vão ser pessoas muito mais fortes, porque o início da vida deles é nessa pandemia. E eu acho que eles vão valorizar muito mais quando eles puderem brincar com outra criança, porque eles não estão podendo brincar com outra criança, quando eles puderem abraçar os avós, que não são todos, né, que estão conseguindo. Então, acho que isso eles vão valorizar muito. E a gente combinou de não chorar, mas não adiantou nada, né? Todo mundo chorou. Mas eu queria muito agradecer cada uma de vocês por falar um pouquinho, cada um com a sua experiência, mas essa experiência tão comum, né, a tantas mães que estão aí, que foram mães na pandemia, que engravidaram na pandemia ou pariram na pandemia, e que a gente achava, como a Cíntia falou, né, que ia acabar logo, e não acabou, e nós estamos aqui há um ano com isso, e sem ainda ver o futuro, assim, acabou. Mas eu espero que acabe logo, para essa criançada botar o pé no chão, na grama, na areia, e não só o Miguel, né? E que eles se acostumem, sim, com as telas, mas também se acostumem com o toque, né? Do outro, do amiguinho, que possa ir para a escola, que possa ver avô e avó. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Estel. Obrigada, Estel.